Podcast. Podcast Timão número 105, podcast pós-tragédia, podcast Timão pós-vexame, podcast Timão pós-vergonha, o podcast Timão depois da derrota por 4-0 para o São Paulo, sábado, no estádio do Morumbi. Comigo, Rodrigo Vessone, Vitor Guedes. Teleco hoje pediu para não participar porque estava de cabeça inchada por causa, obviamente, da derrota do Timão. Mas Rodrigo Vessone, Vitor Guedes e eu, Marco Belo, vamos trazer um pouquinho para vocês o que se passa nos bastidores do Corinthians após esse resultado pífio do sábado no estádio do Morumbi, neste podcast Timão número 105. Primeiro eu vou chamar a pessoa mais equilibrada, né? Depois eu chamo a pessoa um pouquinho mais nervosa, digamos assim, mais corneta. Então primeiro vamos começar com o ser humano mais equilibrado deste planeta. Vitor Guedes, tudo bem? Eu sabia que viria eu, após essa introdução óbvia. Tudo bem, uma pinóia, né? Um escambau, patético que o Corinthians fez sábado no Morumbi, indesculpável, vergonhoso, time sem alma, um time sem garra. Parecia 11 Guilhermes em campo, 11 mortos em campo. O Corinthians foi, no primeiro tempo, prejudicado pelo apito, um pênalti ridículo inventado. Era no primeiro tempo para 0-0. Mas foi tão patético o segundo tempo, tão vergonhoso, tão sem alma, tão sem brio, que não dá nem para reclamar muito, enfim. O Cássio não teve culpas, não fez nada. Agora do Fagner aos atacantes, um pior do que o outro, uma vergonha. O Oswaldo, patético, a escalação do Oswaldo com o Williams, mexeu mal e tarde, assim, o time foi ridículo do começo ao fim, um time sem alma, um time que talvez não tenha ligado a mínima. Os corintianos que no sábado à noite, no domingo e na segunda tinham que trabalhar a vinculação dos parentes, amigos, familiares são paulinos, e o time sem alma, sem garra, um bando de morto em campo, o que é indesculpável. Perder e ganhar do jogo. Agora eles ganham muito bem para se doar em campo. Parecia 11 Guilhermes, 11 mortos, uma vergonha. O Romero correu, só que ele coitado, apanha da bola, né? Que foi a única chance de gol, ele perdeu em do gol. Mas esse pelo menos correu. O resto, um bando de sem alma, sem bola, uma vergonha. Eu só discordo do Vitão em um ponto, Rodrigo Vessone, já chamando a sua participação inicial. Eu acho que o Cássio também entra nessa, porque eu não sei se foi impressão minha. E eu não quero acusar o profissional de nada, quem sou eu para acusar, até porque eu não entendo nada da posição de goleiro. Quem entenderia mais a respeito disso seria meu amigo Ronaldo Soares Giovanelli. Mas para uma pessoa que estava no campo e que depois viu, reviu, treviu, quadriviu os gols, parece que o Cássio não quis pular muito, principalmente no segundo e no terceiro. No quarto, não. Ele tentou frear o rapaz ali, o João Ramalho, né, do São Paulo, que fez o quarto gol. Mas, não é João Ramalho, qual o nome do figuraça lá que fez Luiz Araújo. Luiz Araújo, exato. Não, de Luiz Araújo para João Ramalho tá ótimo, hein? Mas enfim, ele quis ficar na frente do Luiz Araújo. Mas nos gols do David Neres e do Chaves, a impressão que deu é que o Cássio deu aquele pulinho para falar que pulou. Enfim, como eu disse, não estou querendo acusar ninguém, é uma impressão de quem viu. Eu não entendo tecnicamente da função de goleiro e não estou aqui para acusar ninguém de nada. Mas eu coloco o Cássio nessa conta também, Vessone. Olá, um grande abraço a todos, Belo, Vitão e a todos os ouvintes. Não, eu não coloco o Cássio não, Belo. Foi um gol de pênalti, 3 gols que um cara enfiou a bola e o outro saiu na cara dele. Com chutes cruzados, fortes, de erros da defesa e do meio de campo. O meio que deixou enfiar a bola, a zaga que foi lenta e mal posicionada. Eu não consigo ver, com todo respeito, mas nenhuma falha do Cássio, tudo bola batida, cruzada no chão, sei lá. Não é nem falha, Vessone. Sabe aquele negócio de, o cara tava puto com a defesa, vocês deixaram ele chegar na minha frente, agora eu que vou ter que resolver? Isso mais ou menos, entendeu? Eu não consegui, não tive essa leitura, não entendo, respeito a sua, mas eu de verdade não tive essa leitura. Para mim, eram bolas completamente indefensáveis, chutes fortes. Eu não consigo. Tá falando, Vessone, eu consigo entender o que o Belo falou. É o seguinte: o Cássio se notabilizou, virou ídolo por pegar aquelas bolas que você não espera que ele pega.
A do Diego Souza, a do Moses, do Chelsea. Por exemplo, o gol do Chaves, eu acho que era uma bola que seria uma baita defesa, né? Em homenagem ao Neto, amigo do Andrés. Seria uma baita defesa. Só que ela não fez essa baita defesa. Eu sei, vocês estão falando em... Eu não considero falha. Agora sim. Eu sei, vocês estão falando em milagres. Então, eu não consigo cornetar um goleiro por tomar um gol de pênalti. Né? Que as pessoas. Mas também não lembro a última vez que ele acertou um canto. Então, assim, a torcida. O acumulado do Cássio, que é péssimo no ano, faz as pessoas criticarem ele numa atuação em que, na minha opinião, ele não teve culpa em nenhum dos eu não achei que foi. Eu não vou chamar de falha. Não foram falhas, óbvio. O cara tava de frente pra ele. É o que você falou, Vitão. Se ele fizesse uma defesa, seria uma baita defesa. Mas é que o Cássio, a gente tá acostumado a ele pegando essas bolas. A impressão que deu é que ele deu aquele pulinho, sabe? Tipo, se der eu pego. É mais ou menos assim. É a mesma falta de vontade do Guilherme ele teve pra tentar pegar essas bolas. Não foi falha, não foi culpa dele, óbvio. Ele não. Se ele pegasse, seria além da conta. Mas, enfim, foi a impressão que eu tive. Mas tirando o Cássio, Vessone, sobre os outros 10 ou sobre os outros 13, né? Porque o Oswaldinho, técnico corintiano, agora eu só vou chamar de Oswaldinho, porque ele não merece que chame ele por nome e sobrenome enquanto ele não melhorar o time. Oswaldinho fez as 3 alterações, então foram 13 figuraças que estiveram no campo. Aliás, um dos piores foi o Guilherme Arana, que eu costumo elogiar bastante, mas nunca vi um lateral esquerdo entrar tão mal no jogo. Mas enfim, sobre os outros 13 que estiveram em campo, tirando o Cássio, Vessone. Muito mal. Todos, para mim, muito mal. O Romero que se esforçou, mas tecnicamente muito mal. Então, nem esse eu levo em consideração. Foi um jogo na qual o São Paulo... aí que tá, eu acho que fica um exemplo que eu acho até um pouco maior o que eu vou falar. O Corinthians não teria sido goleado se o estádio não tivesse com 50 mil pessoas no estádio, com aquele ambiente. Não teria sido goleado. O Corinthians cansou de jogar contra o São Paulo 15 mil, 20 mil, e você, mesmo perdendo o jogo, mas não foi goleado. O que eu quero dizer é o seguinte, acho que fica um exemplo para a diretoria do Corinthians para entender, muitas vezes, de que em determinados jogos, se você colaborar com o torcedor, ajudar na diminuição do valor do ingresso, para que um estádio esteja cheio, lotado, você pode fazer a diferença dentro de campo. Então, o que eu senti ali era um time completamente pilhado, com 50 mil pessoas a seu favor, e o outro simplesmente jogando um jogo normal, que não deveria ser, mas jogando um jogo normal. Então, acho que fica esse exemplo. O Corinthians não pode fazer isso, por exemplo, agora nesses 2 jogos, por causa do maldito pacote que foi vendido, tem ali uma limitação de valor. Mas eu acho, teria até ser inteligente, eu penso que é ser inteligente que eu vou dizer. Vamos dizer que o São Paulo teria alguma chance de Libertadores com uma pontuação maior. O que era melhor? Ele ter feito ontem 500 mil de renda, que hoje no futebol é quase nada, e perdido ali 800 mil, 1 milhão, e se aproximado de uma vaga na Libertadores, e aí podendo fazer depois, no outro ano, 9 milhões, 12 milhões, com mais a pré, são 2 pré, mais a fase de grupo, 15 milhões, 5 rendas de 3 milhões. O que era mais inteligente? É perder um pouquinho agora, traz o seu torcedor, junta todo mundo lá, ganha os jogos e classifica, ou simplesmente, não, esse valor eu não posso pôr porque estou pagando o estádio, para mim não é interessante. Aí você não lota, o seu ambiente fica muito mais fácil para o adversário, e aí você, consequentemente, a chance de ganhar é menor, porque isso é ser mandante. O São Paulo, no sábado, foi mandante. Ele se impôs em campo, a torcida ajudou. Então, assim, o Corinthians, acho que teria que pensar na situação, peraí, que tem esse pacote que eu estou dizendo que já foi vendido 9 mil ingressos para os últimos 2 jogos. Mas não é só isso, né, Vessone? Eu acho que eu entendo isso que você está falando perfeitamente, e acho que você e o Vitão, você por conhecer as pessoas que cuidam do estádio muito mais do que eu, e o Vitão por ter acompanhado a construção do estádio desde o início, por conhecer também as pessoas de lá, vocês entendem mais que eu e podem explicar até mais do que eu. Só que por causa do fundo que administra o estádio, o Corinthians nem pode. Mesmo que o Roberto de Andrade quiser colocar R$1,
o preço do ingresso, não pode, não é nem por esse pacote, né? É impossível que o Corinthians faça. O que eu tô querendo dizer não adianta a gente colocar muito isso na cabeça do torcedor, porque é impossível que o Corinthians faça o que o São Paulo tá fazendo. Impossível não é, porque cadeira vazia, meu, não dá dinheiro, né? Não, mas impossível, entenda, por causa do fundo. Sim, mas o fundo... Calma aí, Vitão, deixa eu só explicar um negócio pro Belo. Você tem razão no que você está dizendo, o alerta é importante. Só que a tal da leste superior era 150. E ela virou 100, porque eles chegaram uma hora e perceberam o fundo, o Corinthians, que eles se reuniram e falaram, tá demais, 150 ninguém tá vindo, vamos baixar, vamos. Ou seja, chegaram a uma conclusão. Então, é possível conversar para que isso aconteça nos outros jogos também. Então, só meu raciocínio que eu queria dizer é isso. O que é melhor? Você perder 1 milhão de um jogo, mais 1 milhão de outro, e correndo o risco, entre aspas, né? Correr risco é quando é ruim, mas correndo o risco de fazer 15 milhões o ano que vem em 5 jogos de Libertadores. O que é mais inteligente, entendeu? Sônia, essa pergunta sua é tão óbvia a resposta, que só os imbecis lá que administram que não perceberam. É óbvio que o mais importante, primeiro que o Corinthians não é um banco. O Corinthians é um time de futebol, que o dinheiro faz parte até para construir o time de futebol. E é óbvio que é melhor o estádio cheio, porque traz resultado. E em relação ao que o Belo falou, ele tem razão, mas o fundo não é formado só por débeis mentais. E cadeira vazia não dá dinheiro, né? Eles demoraram 1 ano e meio para descobrir que 150, como lembrou o professor, e não vendia. E muito pior, desde a construção do estádio, eu cansei de fazer matérias lá, na Band News na época, e com o Andrés, que respondia à época pelo estádio, que ia vender todos os camarotes, até agora micaram todos, porque é absurdo o que eles estão cobrando. Então, assim, menos é mais, né? 10 vezes 10 dá 100. Um ingresso a 100 é 100. Então, assim, é uma burrice que eles estão fazendo. O estádio não está lotando faz tempo. Quando a ocupação é de 100%, bem, você pode questionar, dizer que tirou o torcedor mais pobre do estádio, mas é difícil questionar quando trabalha com a ocupação de 100%. O Corinthians não trabalha com a ocupação de 100%, nem na fase áurea, que o setor oeste micava. Agora que o time caiu, então que estava jogando para 20 e poucos mil, é de uma burrice sem tamanho. Agora, só queria discordar uma coisa em relação ao Vessone, o resto concordo em tudo, sobre o jogo do São Paulo. O São Paulo vinha de uma derrota para o América Mineiro, o São Paulo tem um time patético, e o São Paulo bateu o recorde de público no campeonato contra a Chapecoense em casa. Sabe quanto foi o jogo? 2-2. Quer dizer, o problema foi a atuação ridícula do Corinthians, né? Porque um time com 50 mil pessoas podia ter ganho o jogo na torcida. Teria ganho de 1-0, 2-0. Então, assim, o Corinthians foi goleado pela postura patética do time. Sim, concordo. E, aliás, não é só a postura, é futebol. Porque tem pessoas que têm vontade, no caso do Romero, ele não tem futebol para jogar no Corinthians. Agora, a zaga do Corinthians é uma vergonha. É uma vergonha jogar quem quiser. Você pode escolher a dupla de zaga que você quiser, que é uma vergonha. O Wilson não jogou em lugar nenhum, jogador fraquíssimo, ridículo. Mas aí, o Bena é fraquíssimo, é lento. O Pedro Henrique não tem... Sim, qualquer um que joga é fraco. E agora tem 2 na seleção, suspenso, não tem quem escalar contra o Figueirense. O Corinthians tem um elenco ridículo. Não, já te passa a bola, Vessa. O Corinthians tem um time ridículo, que ainda que tivesse vontade, era um time fraco. Agora, um time ridículo e sem vontade é o pior dos mundos. Pode falar, Vessa. Não, e no que você está dizendo, só uma coisa. Para mim, defesa ruim é defesa desprotegida. Não, mas jogador faz diferença tecnicamente também, não é só esquema. Né? Você põe jogadores horrorosos, você põe o Wilson é um jogador horroroso. Né? Mas eu só estou dizendo o seguinte, se você tá com um esquema como o Carille estava implantando, o Corinthians não tomava muito gol com o Carille. Não tomava, porque ele sabia a limitação, o time estava armadinho, voltava todo mundo para trás da linha da bola. Foi uma pena, eu queria estar muito na coletiva do Oswaldo. Eu só teria uma pergunta para fazer para ele. E a minha pergunta seria da seguinte forma: boa noite, Oswaldo. Queria que você me tentasse me explicar como que um time profissional que está perdendo de 3-0 aos 47 do segundo tempo toma um contra-ataque 5-2 para poder toma esse quarto gol que passa de ser de uma goleada para um massacre. O que levou foi culpa dos jogadores ou culpa sua de simplesmente deixar 2 jogadores lá atrás contra 5 do São Paulo, sendo que qualquer criança que está de 6 anos
sabe que depois estava 3-0, você não empatar mais. Era muito melhor você ter ficado tranquilo ali, acaba o Mas o jogo. Oswaldinho lavou as mãos na coletiva, Vessone. Você chegou a Eu ver, a ouvir a cheguei, coletiva mas eu inteira? queria entender Ele esse colocou a lance. culpa nos jogadores, ele perdeu a mão aí, ele colocou a culpa nos jogadores, ele falou que o elenco, não com essas palavras, mas ele falou que o elenco é ruim e que ele só tá há 20 dias no cargo, que ele não pode fazer nada, ele lavou as mãos. Pra mim ele errou muito na armação do time nessa situação. O Corinthians teve uma postura tão legal contra o Flamengo, eu até falei no podcast anterior que a minha impressão é de que o Corinthians ia jogar bem contra o São Paulo, porque ele teve o exemplo do Flamengo num estádio cheio, o time jogou muito bem ali, fechadinho, saindo nos contra-ataques. E eu não consegui ver esse Corinthians, entendeu? Principalmente no segundo tempo. Ele houve uma modificação ali, o time parecendo 4-4-2. Ele deu uma. O Giovanni Augusto estava preenchendo bem ali, virou uma espécie de meia ali, não precisava estar aquilo ali. O time não jogou no 4-1-4-1 no segundo tempo. Então, assim, acho que ele precisa perceber, foram 2 goleadas de 4 já, né? Então ele precisa perceber que o Cristóvão também era partidário de atacar e etc. O Oswaldo, todo mundo sabe que também é assim. Mas eu acho que eles têm que entender dessa fragilidade, da fragilidade da defesa, de fechar um ano. Mas aí, Vessone, vem cá. O Oswaldo Oliveira foi campeão no Corinthians quando assumiu o Corinthians em 99. De lá para cá ele fez alguns bons trabalhos. No próprio Corinthians, o último no Botafogo, acho que foi a melhor passagem dele nos últimos tempos. No Santos foi razoável. Me fala, em 17 anos de carreira do Oswaldo, eu não acompanhei no Japão, não vou ser mentiroso, falei que acompanhava o Japão, mas os 17 anos de carreira do Oswaldo, qual foi o time que ele arrumou que funcionou, que tinha na marcação e no sistema defensivo e na compactação força? Todos os times do Oswaldo que deram certo eram times ofensivos com craques. O Corinthians não tem um elenco que combine com o Oswaldo Oliveira. É uma aberração do seu Roberto de Andrade a sua escolha para o Oswaldo Oliveira. Não tinha o menor sentido essa escolha. Uma escolha isolada que não fazia sentido. O Oswaldo não tem um único trabalho em sua carreira, eu desafio a memória de vocês de lembrar, e que funcionou com um elenco ruim, fraco, em formar um esquema defensivo, como, por exemplo, o Mano Menezes sabe fazer, que era a melhor opção quando o Tite saiu, como o Fábio Carille poderia fazer e vinha fazendo melhor. Cristóvão e Oswaldo de Oliveira, Oswaldo na conta do Roberto Andrade, não tem nada a ver com isso. Então é um nome feito por simpatia, por sei lá por quê. Não tem o menor sentido. As coisas do futebol não são matemáticas. Mas se você não analisar e não diminuir a chance de erro, fica difícil. Né? Foi uma opção absolutamente esdrúxula do Oswaldo de Oliveira. Não combina. Ele não vai fazer esse time. Uma coisa que é um esquema que o Mano Menezes talvez fizesse. Uma coisa que eu posso acrescentar à discussão aí, eu que estou lá no dia a dia, o Tite tem uma forma de treinar. Eu não vou analisar jogo, esquece o jogo. Você que está ouvindo o podcast Timão, obviamente o torcedor acompanha o jogo. O torcedor não tem acesso aos treinos, então vou falar de quem tem acesso aos treinos. Esquece o que o Corinthians fez no Morumbi, esquece o que fez no Maracanã, no Mineirão, só treino, tá? O Tite treinava de um jeito novo no Brasil, que ele foi aprender no tempo que ele passou na Europa, enfim, uns treinos de compactação, de triangulação, ele acelerava muito os treinos, acelerava demais os treinos, ficava em cima, parecia que era uma final de campeonato, a tal da intensidade. Quando o Tite saiu, entrou o Cristóvão, foi absurda a diferença que a gente no dia a dia acompanhava. Os treinos do Cristóvão eram treinos de 1980. Era treino que ele deve ter aprendido com o Candinho, sei lá com quem, com o Carlos Alberto Silva, não sei. Cruzamento na área, cabeçada. Vou cruzar, vai cabecear. Aquele negocinho que o jogador não gosta, que parece que você está na aula de educação física da 3ª série. Era ridículo o treino do Cristóvão. Esquece os resultados em campo. O treino eu estou analisando. Depois chegou o Fábio Carille. O Fábio, eu até escrevi uma coluna na época no meu Timão dizendo que o Fábio queria ser o novo Tite, porque ele copiou, e isso é um elogio, não é uma crítica, ele copiou o Tite. Ele falou, tá dando certo, eu vou fazer igual. O treino passou a ser o que era com o Tite. O Fábio Carille ficava em cima, triangulação, compactação, jogadores próximos um do outro, aquele treino que o jogador sai desgastado, o jogador sai morto do treino. Chegou o Oswaldinho, que não merece ser chamado pelo nome e pelo sobrenome. Oswaldinho chegou. Sabem como é o treino do Oswaldo? Não sei se você chegou aí lá, Vessone, depois que o Oswaldo entrou no comando técnico do Corinthians.
Cristóvão Borges, ele tem um pouquinho do treino mais moderno de compactação, um pouquinho só. Ele faz um treino em campo reduzido uma vez por semana, mas no restante da semana, cruzamento na área, cabeçada, bola rasteira, chute a gol. Outro dia, eu não sei se eu vou conseguir transformar isso em palavras. Imagina o cidadão, o Guilherme, na marca do pênalti, o Matheus Vidotto estava no gol, tá? O Guilherme na marca do pênalti, ele mesmo jogava a bola pro chão para ela quicar e ele cabecear pro gol. Daí ia o Giovanni Augusto, pegava a bola, jogava pro chão para quicar e ele cabecear pro gol. Isso é sério? É sério. Um treino ridículo. O jogador olhava aquilo, porque o jogador, obviamente, não vai criticar o treinador manda, ele faz. Mas dava pra ver na cara dos jogadores que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Tipo, ô professor, que porra é essa? Falando em bom português. Então, tô tirando os jogos de lado. Pelo treino, dá pra você ver que o Vitor Guedes tem razão. O Oswaldo não é o nome, cara. É um cara ultrapassado. É um cara que até pode se modernizar. E como eu disse, eu não quero ser injusto aqui. Uma vez por semana ele faz um treino em campo reduzido que o Cristóvão Borges não fazia nunca. Ele nem sabia o que era isso. Mas o Oswaldo faz, de vez em quando. Mas a grande maioria dos treinos do Oswaldo são treinos ultrapassados. Treino que ele aprendeu lá na década de 80, de 90 com o Luxemburgo. Então, não é um cara que vai resolver. Pode ficar em 2007, 2017, podem chegar 5, 6, 7 jogadores. A não ser que o Oswaldo se recicle e vire um outro cara, o que eu acho muito difícil de acontecer, não é o cara. Por causa do dia a dia, dos treinos. E o jogador sabe disso. O jogador que está jogando a bola pro chão para quicar e para cabecear é o que vai correr pelo técnico no estádio do Morumbi, com 50 mil pessoas, que está 2-0 para o adversário, e que fala, dane-se, não vai dar em nada isso aqui, que é o que aconteceu. Você não acha que tem isso também, Vessone? Tem, Belo, tem, pra mim tem. O Giovanni Martinelli, que era um companheiro nosso do lance, depois virou na assessoria do Red Bull, entrou no meio do futebol, estava na assessoria, aprendeu como era o meio do futebol e virou dirigente. Do Paraíba, né? Como? Foi diretor de futebol do Botafogo da Paraíba, agora que quase... Então, aí foi isso. E foi pro Botafogo da Paraíba, fez um belo trabalho este ano, inclusive chegando ali deu calor no Palmeiras, tava 0-0 aqui no Allianz Parque, tomou um gol ali que não foi a falta, não foi nem falta para ser pênalti, enfim. Ele fez um bom ano, quase subiu também. E ele comentou recentemente com a gente sobre isso. Ele disse: o jornalista normalmente analisa 100% de um time. Para ele, se o time está bom ou ruim, é o jogo. Só que ele falou assim: depois de aprender o futebol, o jornalista deveria ser 90% análise dele no dia a dia, como o cara treina, e 10% vira para análise do jogo. Mas 90% deveria ser o dia a dia. E aquilo ficou na minha cabeça, porque ele comentou isso com a gente. E alguém que está vivendo o mundo do futebol, que é um dirigente, hoje ele cobra o treinador dele, ele verifica. Então, assim, o que o Belo está dizendo é muito importante. Mas tem o meio termo, né, Bessa e Belo? Porque é o seguinte, o treino é importante, e óbvio que é para o resultado aparecer no jogo. A questão é que esses treinos ridículos que o Belo está trazendo para a gente o relato, estão se mostrando no jogo um futebol ridículo. No jogo, nenhuma vez o Guilherme pôde botar a bola na mão e quicar e cabecear, então não aconteceu nada. O treino do Tite, aquele treino fantasma famoso, treino de compactação, você viu o time jogar, o time era compacto daquele jeito. O Parreira, a melhor fase do Parreira foi em 2002 no Corinthians. Eu era setorista daquele time, cobria pelo jornal Agora São Paulo. Não era nem o estilo de jogo que eu mais gosto, que era muita posse de bola. O Corinthians sempre foi um time mais vertical, mais rápido, enfim. Mas você via o treino do time na semana, você sabia exatamente o que o time ia fazer. Eu via o treino, chegava no jogo, o time fazia exatamente o que treinava. Isso é um trabalho de técnico, né? E se o Corinthians não está fazendo nada, então eu tiro o que eu falei, porque então o Oswaldinho é competente. Porque o time está jogando exatamente o que ele treina. Então é um time que tem coerência. Porque é ridículo o futebol do Corinthians. O Vessone, a gente de novo ficou no meio termo, porque eu acho que os zagueiros bons fazem diferença. Agora, protegido com uma zaga ruim, você consegue minimizar os efeitos disso com um bom posicionamento.
O Corinthians, além de ter jogadores fracos, né, são completamente desprotegidos, né? O Williams à frente da zaga não joga absolutamente nada. Aí Wilson e Balbuena, que são dois jogadores absolutamente lentos. O Fagner, desde que foi para a seleção brasileira, não está jogando absolutamente nada, embora, na minha opinião, não tenha cometido pênalti. Eu acho uma vergonha aquele pênalti, embora tenha gente que consiga enxergar pênalti. Eu achei pênalti. Então pronto, então vendo que não é unânime. Eu achei que não foi absolutamente nada. Nossa, Eu replay umas 500 vezes para ver se eu não tô louco, mas até agora não apareceu uma imagem que me mostre o que aconteceu. Então, é só olhar a trajetória da bola, mas enfim, já foi. Mas assim, o fato é que ele não tá jogando nada, né? Acho que o mesmo Belo que acha que foi pênalti, ou quem não acha, isso vai mudar o fato que ele não tá jogando nada. Mas além disso... E ele tá sendo muito violento. Eu até já perguntei para ele se ele fez alguma análise a respeito disso, ele ficou bravo. Mas eu acho que ele tá sendo muito violento. E isso foge das características dele. Eu não sei o que aconteceu com o Fagner. Ele nunca foi de fazer isso mesmo. E em relação a isso, primeiro para fechar esse negócio do treino, o que eu quis dizer, Vitão, eu entendo o que você falou, óbvio, se não aparece no jogo, não tem como a gente analisar o treino se não se demonstra no jogo. Os resultados acontecem no jogo. Mas o que o Vessone está querendo dizer e o que eu lembrei a respeito do treino é o seguinte, o Fábio Carille, por exemplo, ele não conseguiu resultados maravilhosos no tempo em que ele foi treinador, mas ele estava treinando para isso. Uma hora o resultado acontece. E outra, o jogador, quando gosta de treinar, quando vai com a cara do treino, o treino é o dia a dia, o jogo é uma vez por semana, 2 vezes por semana. O jogador que está satisfeito no clube, ele não está satisfeito com o jogo, ele está satisfeito na maioria das vezes com o treino, ele sente a vontade, ele gosta, ele sente que está rendendo mais, o treinador está me melhorando. O jogador vive falando isso, o treinador conseguiu me melhorar. É no treino, não é no jogo. O jogador não vai aprender a jogar no jogo, ele vai aprender no treino. E o Fábio Carille estava fazendo isso. Por isso que eu acho que se ele estava fazendo isso no treino, logo, pode não ser em 5, em 6, em 7 jogos, uma hora vai aparecer. Igual o Tite. O Tite, tão elogiado, com 7 jogos no Campeonato Brasileiro, depois do desmanche, o time não estava bem. O time não estava bem no Campeonato Brasileiro, mas o Tite a gente sabe que sabe fazer, sabe mexer nos ingredientes. Então uma hora ia dar resultado se o Tite tivesse continuado, como deu no ano passado. O Fábio Carille, como sabe treinar, mesmo que seja imitando o Tite, uma hora ia dar resultado, que devia ser agora. Provavelmente, se tivesse continuado com o Fábio, nesses 5 últimos jogos, o Corinthians estaria em quinto, em sexto. Estou chutando, podia não. Mas pelo que eu via ele treinar, os jogadores estavam muito mais à vontade do que estão hoje com o Oswaldo Oliveira. O Oswaldinho, né? Perdão. E assim, Belo, o seu Vitão até citou já, eu acho que tudo isso que está acontecendo é consequência de decisões do comando, que no caso é do presidente. Então, lá atrás, quando o Mano Menezes, que manteria uma filosofia de 8 anos do clube, 8 anos vitoriosos, se desligou da China, e você como clube era o primeiro a ter a chance, foi o primeiro momento ali, era o Corinthians o primeiro sem treinador, você teria que ter pensado não em você, e no clube. Esse tipo de coisa que você, como um dirigente, muitas vezes, você tem que engolir seco uma situação, ou uma coisa, porque existe um bem maior, uma torcida imensa por trás, um clube imenso por trás, que você não pode simplesmente, eu sou o presidente, eu não gosto desse cara, eu vou tomar essa decisão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha gente no clube, o Chicão foi homenageado agora recentemente. Lá na arena, a torcida aplaudiu ele, foi muito legal, ele levou o filho dele e tudo. O Chicão tem quase 300 jogos pelo Corinthians ou mais. O Chicão é o maior artilheiro zagueiro da história, porque aquele da década de 50 ele era meio zagueiro lateral. Zagueiro é o maior artilheiro da história do clube em 104 anos, mais de 100 anos, com 42 gols. Aí o que aconteceu? Teve gente, eu fiquei sabendo depois, de que estava meio ressabiado. Mas acho que ele entrou com processo contra a gente, é melhor não. Ele entrou lá pedindo direito de arena, que eles falam, etc. Tal. Acho que é melhor não fazer homenagem não, tal. Ou seja, essas pessoas, elas não conseguem entender que o Chicão, o jogador, ele é tão gigante na história do clube,
Os números dele são tão absurdos, são 8, 9 títulos, 42 gols, quase 300 jogos, e que aquela galera toda na arquibancada que aplaudiu o Chicão, eles não se importam ali se a pessoa Chicão, por orientado por um advogado ou não, entrou ali pedindo um direito de arena, etc. Tal. O Chicão, a homenagem era para o jogador Chicão, com toda essa história. E teve gente que achava que melhor não fazer tal, e quase não aconteceu a coisa. Então, são essas pessoas, nessa hora, só para que o torcedor entenda o que é pensar no clube ou pensar em si, e pensar no que você acha. Não ter a cabeça aberta de pensar de que aquele momento era um momento muito legal de homenagem para o Chicão. Ele merecia, ele parou a carreira, o cara que ajudou tanto a conquistar tantos títulos e fazer o Corinthians maior do que ele, tão grande quanto ele é hoje. Então é esse tipo de coisa, de situação, que muitas vezes o torcedor não sabe, mas que o dirigente, o cara que está com a caneta na mão, ele pensa, eu não gosto desse cara não vou fazer homenagem não, porque eu não gosto dele. Sabe, umas coisas que eu não consigo de verdade acreditar que a pessoa não pense no clube, na instituição e pense em si. Sobre então, isso, pode completar, professor. Não, para mim então essa situação, tudo que está acontecendo, Cristóvão que não deu certo, Oswaldo que por enquanto também não deu certo, são tudo situações de decisões pessoais, de interpretações pessoais, de cabeça fechada de pessoas que estão no comando e que simplesmente não pensaram na instituição, só isso. Não, eu só ia completar falando que eu estava conversando com o Zé Elias, mais ou menos sobre isso que você falou outro dia, e falando sobre a falta de homenagens a Marcelinho Carioca, que para mim é o maior ídolo do Corinthians dos últimos 50 anos, pelo menos, o Marcelinho, Marcelo Pereira Sursim, e por causa da pessoa Marcelinho, ele tem uma personalidade que faz muitos inimigos, uma personalidade forte, polêmica, enfim, há muitas histórias sobre a pessoa Marcelinho que acaba fazendo com que o clube Corinthians não trate da forma que merece ser tratada o jogador. O que o Marcelinho fez pelo Corinthians, pelo menos no meu tempo de vida, eu tenho 37 anos de idade, claro. Nenhum outro jogador fez, e nenhum outro jogador fez. Eu nasci em 79, o primeiro jogo que eu me lembro de ter visto do Corinthians foi em 85, 86, de lá pra cá, muitos títulos foram conquistados e nenhum jogador fez pelo Corinthians o que o Marcelinho fez. E você não vê campo no CT com o nome do Marcelinho, você não vê sala lá dentro com o nome do Marcelinho, você não vê nenhuma esquina do Parque São Jorge com o nome do Marcelinho, muito menos uma estátua para o Marcelinho. Por quê? Por causa da personalidade da pessoa física. Marcelinho Carioca. Não sei se... Abrindo um parênteses aqui, né? Saindo um pouquinho do assunto, mas já que o Vessone tocou nesse assunto. Não, foi bem. É um bom exemplo também, Belo. Então, assim, o CT do Corinthians é o nome do médico, né? Nada contra o Joaquim Grava, mas não tem nada a ver, né? Não, daí é diferente porque o Joaquim Grava, ele trabalhou muito, trabalhou, mas tudo bem, para que o CT acontecesse, então, né? Mas enfim. É menos porque ele é médico. Não, o que eu tô querendo dizer não é porque ele é um médico muito bem sucedido. Pode trabalhar, mas foi o arquiteto do CT. Não é o assunto do dia, mas enfim, não tem sentido nenhum. O Corinthians tem 106 anos de história, podia se chamar Baltazar, Cláudio, que você quisesse, com certeza. Marcelinho, desculpa, todo respeito ao Joaquim Grava, que merece todo o respeito do mundo, não era o nome do CT, né? E só para voltar um pouquinho ao clássico, nessa segunda-feira eu entrevistei lá na Transamérica não volta no clássico não. Flávio Adalto, e eu perguntei para ele se um resultado pífio, desastroso como esse que aconteceu no sábado, podia mudar alguma coisa na programação do time para o ano que vem. E eu tinha pensado numa coisa que acabou não dando tempo de falar lá na rádio, e o Flávio Adalto, resposta padrão de dirigente: não, a gente não pode pensar com a cabeça quente, a gente não saiu do básico, né? E óbvio que a resposta seria essa também de um diretor de futebol de clube. A gente não pode tomar decisões precipitadas, a programação continua a mesma, enfim. Mas o que eu acho que um presidente teria que fazer, e acho que o Andrés faria isso, um presidente com a personalidade de um André Sanches faria isso. Acaba o jogo contra o São Paulo, chega Williams,
Teu contrato de empréstimo vai até dezembro, é? Pega as tuas coisas e vai embora, amigo. Faz o que o Cruzeiro fez com o Marcial. O Cruzeiro não devolveu o Marcial. Williams, desculpa, cara, não dá. Ó, seja bem educado, não precisa maltratar o cara, mas ó, desculpa, mas pelo que você fez hoje aqui, você não tem futebol nem pra ficar até dezembro. A gente não vai continuar o ano que vem com você mesmo, Williams. Abraço, vai embora. Cara, você já chama a torcida pra si, você já mostra que você tá fazendo alguma coisa. Não, os dirigentes do Corinthians, não, nós temos que abraçar esses jogadores, porque há mais 4 jogos e a gente pode classificar para Libertadores. Cara, eu acho que depois de um resultado desse, alguma coisa o dirigente teria que fazer. Que seja fazer uma reunião com os jogadores, sei lá, mostrar pra torcida que você age, que você faz alguma coisa. E os dirigentes atuais do Corinthians, até pelo jeito deles trabalharem, não vão fazer nada. Não sei se vocês concordam ou discordam, enfim. Olha, o Belo tá nervoso à toa, porque o Roberto Andrade falou que o planejamento foi bem feito e que vocês da imprensa elogiaram, que se desse certo estava tudo perfeito. Então as contratações esdrúxulas, que nós estamos falando desde o começo do ano, ridícula a reposição que foi feita, só jogador ruim, que a chance de dar certo era mínima, até André trouxeram, tudo mal feito, treinadores sendo contratados sem o menor sentido, Cristóvão, Oswaldo, uma coisa que não tinha a ver com a outra, quando o Mano estava aí mais parecido com o Tite, e o presidente da entrevista era assim, vai ser qualquer um menos o Mano. Não que o Mano seja Deus, não é isso. A questão é a coerência. Para isso tinha o Carille que é mais parecido. O Corinthians fez tudo errado. O futebol não é só resultado, né? Senão não precisava de comentarista, análise. Você pegava o resultado e falava que estava certo. O ano passado, o Corinthians merecia dar uma estátua para o seu Tite. O Corinthians foi campeão brasileiro com 10 meses de salário atrasado, segundo o Elias falou na televisão. Alguns falam em 8, o Elias chegou a estar 10 meses. Quer dizer, no meio do campeonato, perdeu o ataque titular inteiro, que era Guerreiro e Emerson. Perdeu o Fábio Santos, que era importantíssimo para o time, capitão, líder, remanescente do Mundial e da Libertadores. Perdeu o Petros, que era o cara que entrava em qualquer posição no meio campo. O time foi campeão. E dá para dizer que o trabalho foi bem feito? Foi tudo feito errado. Depois perderam todo mundo, porque foram péssimos a amarrar o contrato. Né? Péssimos. O jogador exige. E daí que exige? Você é o Corinthians, você faz o contrato que você quer. Eu vou chegar para as mulheres e falar assim, eu quero sair com você e quero fazer tudo. Ela sai se ela quiser. O Corinthians aceitou os contratos todos contra eles, todos, e perdeu todos sem ganhar dinheiro. Uma coisa ridícula, contratos mal amarrados, contratações mal feitas. Então, esse ano o Corinthians está colhendo o que mereceu. O trabalho do Corinthians foi mal feito. Excepcionalmente mal feito. Mal contratado, mal elaborado, profissionais escolhidos totalmente na base de forma empírica, sem lógica nenhuma, sem raciocínio. O Corinthians está fazendo tudo errado e não é de hoje. O ano passado o Corinthians foi o melhor time do campeonato, melhor ataque, melhor defesa, campeão do primeiro e segundo turno, e a diretoria não teve mérito nisso aí. Ou atrasar 10 meses de salário e perder o time inteiro na metade do ano agora é planejamento. Porque se isso é planejamento é fácil para o ano que vem. É só não pagar ninguém, chega em junho e manda todo mundo embora, quando você é campeão brasileiro é hepta ano que vem. Então o Corinthians está precisando de uma diretoria. O grupo Renovação e Transparência, que em 2007 foi um bem para o Corinthians, tirou aquela fase do Alibe, fez um estatuto que na época era muito bom. Esse grupo não existe mais, rachou entre ele 2, 3, 4 vezes. Agora o Corinthians está completamente perdido. Tem essa questão da Lava Jato, do estádio, tem um inferno. Agora, coisas básicas que não dependem de dinheiro. O Paulinho veio com dinheiro. O Ralf veio com dinheiro. A falta de dinheiro, a crise, devia aumentar, incentivar o raciocínio e a inteligência. Tem funcionado tudo ao contrário. Essa troca do Williams é uma estupidez que foi dita no dia da troca. Né? Então tem coisas no futebol que acontece, dá errado. Por exemplo, o São Paulo, em 2002, levou o Ricardinho, que foi um fiasco. O Ricardinho é um jogador de seleção brasileira, jogando muita bola no auge. Não dava para prever que ia ser um fiasco. Então o futebol tem dessas coisas. Agora, trazer o Williams não tinha chance de dar certo. Guilherme Mortão, que não tá um carrinho morto daquele jeito dele, que não tem nada a ver com o Corinthians, é um pato que não saiu com a Stephanie Brito, não tinha a menor chance de dar certo. As pessoas têm que ter raciocínio. O Corinthians está entregue às baratas, tá? É ridículo como o Corinthians está sendo gerido esse ano. E assim, coisas simples, como preço de ingresso. O Vessone é a pessoa que mais fala disso, não só aqui, como no jornal, no Lance, enfim. Coisas simples, precificar ingresso,
debater com o consórcio, olha, não está dando, mostrar as coisas. Transparência e falar assim, esse ano não vamos lutar pro título, esquece, vamos renovar o time, precisamos da torcida para chegar pelo menos nos 4 lugares, vamos baixar o ingresso, torcida, não exija título, mas vamos exigir raça. Quantos anos que a gente jogou assim? E a torcida acreditou, entendeu? Agora, o discurso patético de que vai brigar pro título, que foi tudo bem feito a puta que eu pariu, eles vão tudo pra puta que eu pariu. Contratações ridículas, vão todos tomar no cu. Tô de saco cheio, falem vocês. Depois dessa, a gente está chegando ao final do programa, já estamos chegando ao nosso tempo limite, aqui já são 47 minutos de programa contados, e eu queria mandar um abraço para o pessoal que retransmite o podcast, tá? Retransmitindo esse podcast número 105, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Memória Corintiana, a Rádio Coringão, o pessoal do site Vamos Meu Timão e o nosso novo parceiro, né? O pessoal que acompanha o podcast Timão, eu dou a dica aqui para que baixe o aplicativo do Almanaque do Timão, porque logo, logo, em pouco tempo, em poucos dias, o podcast Timão será retransmitido também pelo aplicativo do Almanaque do Timão. Ou seja, quem tiver o aplicativo no celular vai poder ouvir o podcast direto do aplicativo. E o Vessone, melhor do que ninguém, está aqui para explicar como é que funciona o game do aplicativo do Almanaque do Timão, porque você é um dos participantes do game, né, Vessone? Sou um dos participantes, todos os dias eu entro lá e respondo as perguntas. São basicamente 2 sequências de 4 ou 5 perguntas e mais uma rodada extra que eles colocam durante o dia. E depois que você respondeu, o reloginho começa a contar 24 horas e esse quiz aí volta só depois de 24 horas para você responder de novo. Mas é muito legal porque engloba toda a história do clube. Às vezes eu estou em 20º na semana, às vezes em 10º em alguma coisa, e às vezes eu pulo para número 500, 600. É muita gente participando. Vale a pena baixar esse aplicativo do Game do Timão, tem bastante gente sendo premiada e etc. Acho que vale a pena, é muito legal mesmo para conhecer até um pouco mais da história do clube e para ver se você conhece também. Então acho que vale a pena, baixa lá Game do Timão, é um aplicativo em cinza, em preto, eu acho que vale muito a pena. Só para me despedir, Belo. Sim, antes eu quero falar que você falou que você às vezes cai para número 500. Se você acompanhar bem o podcast Timão, Vessone, você vai poder melhorar essa sua colocação, porque o pessoal do Almanaque do Timão vai fazer promoções com a gente, dando, como é que é aquele dinheiro lá do game do Timão, que você usa para participar do game, Vessone? São louquinhos. Louquinhos. O ouvinte do podcast Timão vai ganhar louquinhos acompanhando as perguntas que a gente vai passar aqui pelo podcast, Vessone. Então, você pode ganhar louquinhos jogando game ou pode ganhar louquinhos ouvindo o podcast Timão, daí você vai subindo de ranking no game do Timão, do Almanaque do Timão, nosso novo parceiro, Vessone. É muito legal. Acho que quem baixar o aplicativo vai ver que ele é interativo e a pessoa, o torcedor, como é torcedor, gosta do clube, certamente vai querer responder as perguntas sobre o clube e vai virar um aplicativo aí fixo no celular, eu não tenho dúvida disso. Vale muito a pena. Só para antes de me despedir, a gente deve voltar lá na quinta-feira, né, para falar mais do podcast. Uma coisa que eu não vi ainda ninguém comentando, acho que e que fica uma impressão. O 5º e 6º lugar, ao dar a vaga na Libertadores, você está deixando muita gente viva, né? Inclusive o Corinthians. Era para estar ali toda aquela galera sem chance nenhuma. Mas o fato de ter chance faz com que os clubes, por exemplo, não consigam dar espaço para sua galera da base, por exemplo, neste momento. Então você imagina, faltando 4 jogos, se o Corinthians não tivesse mais chance de nada, acho que era o momento, por exemplo, de pôr os moleques para jogar, para sentir, como aquele Rodrigo Figueiredo, um meia, que todo mundo fala muito bem, acabou de renovar contrato. Põe uma molecada aí para se virar, para correr um pouco, para o torcedor, para ele sentir um pouco a pressão, enfim. Só que agora, como você ainda tem chance, e boas chances de ir para a Libertadores, você tem que pôr os caras mais experientes mesmo, os caras que estão no elenco, e não dá para abrir muito mão disso mesmo. Ninguém, né? Dificilmente um clube vai fazer isso. Então o fato de ter aberto 5ª e 6ª vaga
Eu acho que atrapalha até um pouco isso mesmo, molecada. O São Paulo pôs esses 2, 3 garotos porque ele não tem ninguém, ele vendeu todo mundo, tá faltando gente. No caso, o Corinthians ainda tem lá gente para jogar. Mas eu acho que é engraçado isso, mas acho que a quinta e sexta vaga dá uma atrapalhada, porque poderia estar dando chance da molecada, pelo menos, mesmo que fosse pôr a cara para bater e se ferrasse. Mas pelo menos teria uma chancezinha. Acho que agora vai ficar difícil, vai até a última rodada, eu imagino que possa estar brigando. Vessone... Mas de qualquer forma, um grande abraço a todos. Aí é só uma imagem, vamos dizer, uma tese que eu fiquei pensando hoje durante o dia. E como todos estamos putos nesse podcast Timão 105, se tivesse um terceiro turno do Campeonato Brasileiro, Vessone, o Corinthians terminaria em qual posição para você? Um chute? Se tivesse um terceiro, certamente no meio entre 10º e 15º. Acho que não cairia, porque tem muita gente ruim aí nessa brincadeira, tanto que o Inter faz 14 derrotas já, tá quase um turno inteiro de derrotas, faz a pior campanha da sua história, e mesmo assim tá ali, um ponto só, e se bobear não vai cair, entendeu? Então, um time que ficou quase 20 jogos sem ganhar, e não, entendeu? Então acho que no Corinthians, mesmo se tivesse um último turno, um terceiro turno, também não correria o risco não, eu acho que ficaria ali entre 10º e 15º, ficaria ali. Um abração, Vessone, até o próximo. Valeu, até o próximo. Eu só discordo um pouco do Vessone, porque vendo a classificação do Campeonato Brasileiro, eu vou abrir aqui, ó. O Corinthians hoje está na frente do Grêmio, seria ultrapassado. Está na frente do Fluminense, seria ultrapassado. Estou falando dos times que estão jogando mais que o Corinthians hoje. Está na frente da Chapecoense, seria ultrapassado. O Chapecoense está jogando muito mais que o Corinthians hoje. Ponte Preta, não. Ponte Preta está em queda. São Paulo, certeza que passaria o Corinthians. Cruzeiro, passaria o Corinthians. Coritiba não, Sport não, concordo com o Vessone, vai 15º. Corinthians terminaria na frente do Figueirense, do Santa Cruz, do América, do Inter, do Vitória e do Sport. Ponto. 15º, 16º colocado. E você, Vitor Guedes, sobre essa pergunta? O Corinthians é o antepenúltimo do retorno. E como eu não quero ver o Corinthians cair de novo, eu comemoraria o 16º lugar. Pois é, e assim a gente se despede desse podcast. Não quer fazer as vezes do Teleco, que não está entre nós hoje, e se despedir com aquela famosa frase, Vitor Guedes? Vai, Corinthians! Podcast.